finalizando esse bate-papo com vocês. E como foi colocado, né, o jugo é suave, o fardo é leve. Tem muito a ver com a história desse cidadão aqui, já ouviram falar dele, acho, né? A história do jugo suave, como foi colocado, né, o jugo é aquela ferramenta utilizada em carros de boi, mesmo em carroças, né, para que os animais andem no mesmo passo. Animais, vamos dizer, a gente pode fazer uma analogia. O jugo, a palavra do Cristo, o Evangelho do Cristo, os ensinamentos do Cristo, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, para que nós, como humanidade, como irmãos que somos, andemos no mesmo passo, nos amando, nos tolerando, sendo pacientes uns com os outros, para que dentro dos relacionamentos a gente encontre o passo como humanidade, enquanto humanidade. E às vezes a gente fala: ai Jesus, essa cruz está pesada demais, o fardo está pesado demais. Mas o jugo é suave. Quando a gente falar que o fardo, que o peso está muito grande, recorre ao Evangelho. Abre ali que vai vir a boa palavra para acalentar o nosso coração e para trazer a boa vontade para a gente continuar caminhando. E essa passagem do jugo suave tem tudo a ver com a história deste cidadão aqui, nesta encarnação que nós conhecemos como Allan Kardec. E o objetivo hoje é trazer exatamente um pouco da vida dele. Porque outubro é um mês de grande importância para os espíritas, não sei se vocês sabem. Ano passado, em outubro, aqui nesta casa, a gente falou sobre o Auto de Fé de Barcelona, que a maioria dos espíritas não conhecem, né? Que foi, quem assistiu o livro do Kardec, vai lembrar de uma passagem que livros foram queimados em praça pública por um sacerdote lá em Barcelona. E o Auto de Fé de Barcelona foi importante para os espíritas, aconteceu em 9 de outubro, por quê? Porque ali o Kardec falou: podem queimar os livros, mas as ideias não serão queimadas. Os princípios espíritas que são verdadeiros não serão queimados. E outubro, além do Auto de Fé, é importante porque é a data de nascimento desse cidadão aqui, 3 de outubro de 1804. Então passou aí o dia 3 e passou despercebido. Talvez alguém recebeu um post, valeu Kardec ou algo do tipo. Mas o importante é a gente conhecer um pouco da missão dele para entender o fardo que ele carregou, o quanto ele tornou o jugo suave desse fardo, para que a gente hoje esteja aqui, adeptos, com fé e esperança na doutrina consoladora que a gente chama de doutrina espírita. E antes de trazer a vida um pouco do Kardec, eu quero falar para vocês desta obra que foi lançada em junho de 1859, começou a ser vendida em meados de outubro de 1859. A maioria dos espíritas desconhece essa obra, o que é o espiritismo. A gente fala dos 5 livros da codificação, na verdade Kardec tem 23 obras, se a gente contar todas as revistas espíritas, né? E essa obra que é o Espiritismo, você tem alguém aqui que às vezes tem alguma dúvida sobre a doutrina, está precisando fortalecer a sua fé na doutrina, ampliar entendimento quanto à doutrina, pega essa obra. Tenho certeza que tem aqui na biblioteca. Se você não achar aqui na biblioteca, entra no site da FEB, tem PDF ali gratuito, em qualquer livraria, internet, essas coisas, você compra essa obra. Não é um livro tão grosso, tão complexo como às vezes as pessoas entendem que sejam livros da codificação. Então recorre a essa obra. Eu acho que uma função da gente que às vezes vem aqui como expositor é facilitar o entendimento, mas como nem sempre dá para recorrer, tenha como livro de bolso, livro de cabeceira para compreender um pouco melhor a doutrina espírita, tá? Então esse aqui é só um conselho de amigo. Você está com alguma dúvida na doutrina, quer entender um pouco melhor, pega ali o que é o Espiritismo e você vai conhecer bem princípios da doutrina, inclusive Kardec conversando com um cético, um crítico e um sacerdote. Ou seja, um sacerdote da época da Igreja Católica, um crítico da doutrina e um cético que não acredita em nada. E o Kardec falando, a pessoa fazendo uma pergunta: por que isso, por que aquilo, como isso, não acredito. E Kardec, científica e filosoficamente, explicando para todos eles o que é a doutrina. Então é uma obra muito importante. Mas, voltando aqui à vida de Allan Kardec, vamos fazer um parâmetro para entender o momento que ele nasceu.
Tá? Rapidinho fazer uma recapitulação sobre a história da humanidade desde a vinda de Jesus. Lá naquilo que a gente chama no zero, Jesus veio trazendo a boa nova, a missão dele, falando do amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Vivíamos com a lei mosaica, né? Então os 10 mandamentos, até então meio repressivos, limitadores, né? Não faça isso, não faça aquilo, porque senão você será julgado por Deus. Poderá queimar no mármore do inferno, aquela história. Então era um Deus meio pesado. E Cristo veio trazer para nós, não que Moisés estava errado, mas a humanidade naquela época precisava de uma força, de uma incisividade maior. Mas aí Cristo veio trazer a boa nova, amai a Deus e ao próximo com a si mesmo, porque Deus é bom, justo e misericordioso. Então o que nós tínhamos? Um mundo, Império Romano, detendo o poder, somos os donos do mundo, e veio um pobre filho de carpinteiro, humilde, trazendo uma verdade totalmente diferente. Dai a César o que é de César, as posses, o império, o título, a coroa, isso não é nada, porque o reino não é deste mundo, o reino verdadeiro é o da vida espiritual. Então ele trouxe uma outra pegada, uma sementinha para o entendimento para nós do que é a espiritualidade. Mas esses cristãos, depois que Cristo foi crucificado, ficamos lá com os apóstolos, Paulo levando a boa nova para os gentios, para aqueles que não eram os povos escolhidos, foi disseminando a doutrina cristã pelo mundo, e o Império Romano não gostou nada disso, porque o Império Romano tinha vários deuses, não é? Eles eram politeístas, não gostaram daquela ideia da boa nova, e o que faziam? Tem cristão por aqui, vamos pegar, vamos aprisionar e vamos levar no Coliseu. Levava no Coliseu, e aqueles cristãos eram lá atirados a flechadas, lanças, leões, tigres, e aquela multidão, provavelmente nós aqui, ficava aplaudindo. Talvez muitos de nós estivemos lá no Coliseu, mata, mata, pedia lá para o imperador fazer o dedinho ali, né? Mata, faz esse tipo de coisa. Então nós vivíamos nessa época, talvez ali, torcendo contra os cristãos. Os cristãos eram perseguidos, mas o que o Coliseu, aquele Maracanã, digamos assim, ficava bestificado? Cara, o cristão está ali sendo entregado às feras, vai ser comido pelo leão, vai ser atacado pelo tigre, e eles estão lá rezando, orando e entoando cânticos maravilhosos e divinos. Então isso causa um espanto, a gente fica estupefato com esse tipo de coisa. O cara está prestes a morrer e está lá agradecendo. Quem que ele está agradecendo? Que Deus é esse? Então as pessoas ficavam meio ali sem entender, mas aquilo tocava profundamente. Que inclusive eles pediam misericórdia a eles. Não deixa mais sofrer, acaba com aquele sofrimento rápido. Então durante muito tempo isso aconteceu no Império Romano, essa perseguição aos cristãos. E aquela força que o Império Romano foi tomando, éramos povos, né? Essa época da humanidade, os povos viviam em guerra. Império Otomano, Império Germânico, Império Romano, o Império Persa, um constantemente estava invadindo o outro. E aí veio a decadência do Império Romano, né? Invasão dos otomanos, invasão dos germânicos, invasão muçulmana, e o Império Romano tornou-se decadente. Houve a queda do Império Romano. E aí quando houve a queda, o que eles falaram? Gente, fomos dizimados. Tudo aquilo que a gente tinha acabou. Onde que vamos fortalecer, enaltecer de novo a nossa força? Aí lembra daqueles cristãos que quando a gente matava, eles estavam lá com força? E se a gente tornasse esses caras adeptos a nós? Então o Império Romano que antes perseguia os romanos, o Império Romano que antes perseguia os cristãos, falaram assim, não, vamos tornar os cristãos aceitos. Então eles continuavam politeístas, mas vamos aceitar os cristãos também como a doutrina. E aí trouxeram os cristãos para o lado do Império Romano. E aí, gente, a gente sabe, a doutrina cristã é maravilhosa. As palavras do Cristo não tem como tocar. E aí aquilo mexeu com todo o Império Romano. E mexeu com todo o Império Romano, que boa parte, vamos dizer, eu posso não me dizer adepto,
mas eu acredito muito naquilo que vocês estão falando. E aí, de novo, o Império Romano, vamos dizer, foi tomando força, criou-se a Igreja Católica Apostólica Romana, né, que a gente conhece, e a Igreja Católica Apostólica Romana tomando força, crescendo, o que ela fez? Ela tornou-se poderosa. A igreja, ela colocava reis de um determinado país. Ela dava terras para um senhor feudal. Ela começou a deter o poder cultural, social, político e econômico em toda a Europa. Então, em nome da própria Igreja Católica Apostólica Romana, tivemos as cruzadas. Então, em nome da igreja, a gente lá invadia os outros povos, pegava o tesouro deles, às vezes até violentava mulheres, crianças, a gente está falando disso de hoje, mas na época também acontecia isso. E aí a gente fala, nossa, então, aqui o que eu estou fazendo, gente, é constatação histórica, não estou falando mal de igreja, isso aqui, é constatação histórica. Tá? E aí, o que acontece? A gente teve toda essa situação, mas a espiritualidade é muito inteligente. Por quê? Os Espíritos nos ensinam que aquilo que vós enxergam como mal é para um bem maior. Então, talvez esse tipo de situação que a gente pode enxergar como atrocidade foi para um bem maior, que é o quê? Tornar aquele profeta desconhecido da Galileia no Jesus que nós conhecemos hoje. Por quê? Se não fosse talvez colocado a força do jeito que foi a doutrina cristã, Cristo tinha até passado como qualquer profeta passou na Galileia. Qualquer um que cresceu em Nazaré, qualquer um que tenha passado aqui pelo Brasil. Mas não, com essa força social, cultural, religiosa, econômica, política que teve a Igreja Católica Apostólica Romana, Cristo tornou-se o que é. Tornou-se a maior religião, digamos assim, a religião cristã, graças a essa força que foi colocada. E para a gente entender como isso é verdade, que aconteceram essas atrocidades, como eu não estou falando algo, porque a espírita está falando mal dos outros, não. E no ano 2000, o Papa João Paulo II, ele pediu perdão em nome da Igreja Católica Apostólica Romana, por conta de todas as atrocidades que foram feitas pela igreja em relação à humanidade. Então, se o Papa, a sumidade da igreja, pediu perdão, porque isso aconteceu, e reconhecer o erro é sinal de evolução, não é? Então, isso é maravilhoso. Então, aconteceram as cruzadas, o nome do Cristo foi levado para todos os lugares, mas durante todo esse período veio também a época da Inquisição, a época das trevas da humanidade, a idade medieval, dos anos 300, 400 até os anos 1500, mais ou menos, onde, você não gosta da nossa doutrina cristã, que é enfiada a goela abaixo aí, tá? A força. Então vamos dizer, você não gosta da nossa doutrina, você é um herege. Você vai ser queimado na fogueira. Por quê? É obrigado ser cristão da forma como nós estamos ditando. Durante 1000 anos aconteceu isso. Basta pegar a história do próprio Auto de Fé de Barcelona, ou a própria história que a gente conhece da época medieval, que a gente vai ver como isso acontecia, né? Um senhor feudal, um senhor de terra, tinha direito a todas as pessoas que estavam lá. Não gostei de você, eu mato. Achei bonita a tua esposa, vem aqui que eu vou levar para minha casa, vou pegar ela por uma noite e depois eu te devolvo. Era mais ou menos assim. Então vamos dizer, era um poder absolutista. E por conta disso, a igreja falou, não gostei de você, você é herege, você fala mal contra Cristo, ou você não foi ao culto naquele dia, vai lá e vamos julgar, e queimava as pessoas. Joana d'Arc passou por isso. Tá? Tantos outros, Galileu Galilei, que foi o homem que falou, poxa, não é a Terra que gira em torno do Sol. Até então achavam que a Terra era o centro do universo, e todo o sistema girava em torno da Terra. A hora que Galileu Galilei, em cima das obras de Giordano Bruno, falou, não é, a Terra não é o centro do universo, a igreja falou, vem aqui. A Terra, estamos dizendo que a Terra é o centro do universo. Ele teve que pedir desculpa, abrir mão de todos os estudos que ele fez, para não ser queimado na fogueira. Entendeu? Então era assim que a gente vivia hoje, sobre uma repressão absoluta. Passamos esse período de trevas, chegou o ano de 1600, começou a época o quê? A época do iluminismo.
a época dos grandes filósofos, a época dos grandes pensadores, a época da evolução científica. Nessa época, a gente acha que hoje nós temos tecnologia. Sim, a gente tem a tecnologia desses bagulhinhos todos, apetrechos aqui, digitais. Mas a época que a humanidade mais evoluiu foi aqui. Imprensa, indústria, motor, a vapor, depois a combustão, todo esse tipo de coisa. Foi a época que a humanidade mais evoluiu. Pensamento aberto, porque aí o que vinha o iluminismo? Falar, poxa, todo esse negócio que a igreja repressora falou, não está com nada, a ciência é o que move o mundo. Então no período do iluminismo, jogaram toda a parte da igreja, daquela repressão da igreja para baixo e colocaram o pensamento aberto. Mas o que fizeram? Esqueceram da espiritualidade do ser humano. Então pensaram só no cérebro, no materialismo, no conhecimento, sem a moral. Então ficou o quê? Um digladiando com o outro, conhecimento moral e o outro conhecimento material, ao invés de unir os dois. Então primeiro foi Deus tudo do jeito que a gente quer, depois ciência, matéria, tudo do jeito que a gente quer, e a humanidade, nós aqui perdidos nesse balaio de gato. No meio disso tudo aconteceu a Revolução Francesa, 1789. Então, 1789, estamos aqui. Por quê? Porque a sociedade perdida entre materialismo e aquele despotismo, senhores ricos, e a gente aqui tomando porrada, com doença, com peste, com fome, todo aquele tipo de coisa. Quem leu aqui a obra do Victor Hugo, Les Misérables, né, Os Miseráveis, ou assistiu o filme, vai ver o que a humanidade vivia na época. As pessoas morrendo de fome nas ruas. As pestes, a cólera disseminando por todo lado. Então, por conta disso, houve uma revolução, uma guerra interna na França, que era o berço do conhecimento da humanidade, berço inclusive do iluminismo, e nessa revolução fica um mundo mais perdido ainda, porque ninguém sabia o que quer. Quem está disputando o poder? Eu não sei nem para quem eu torço, vamos dizer. Tá jogando Palmeiras e Corinthians, eu não sei para quem eu estou torcendo, era algo mais ou menos assim. Dentro desse contexto todo, uma pequena vertente da humanidade estava buscando questões espiritualistas. Então, que não é nem aquela religião pregada pela Igreja Católica Apostólica Romana, nem só a ciência absoluta, mas é o quê? O espiritualismo. Tem algo além da vida, tem um conhecimento moral, tem uma vida espiritual que a gente ainda desconhece. Nessa época temos o início dos estudos de Anton Mesmer. O Mesmer estudando o magnetismo animal. Se hoje a gente vem aqui, passa pela fluidoterapia, ou passe magnético, como a gente diz, tem base nos estudos desse cidadão aqui, Anton Mesmer, em meados de 1800. Dentro desse contexto histórico todo, desse balaio de gato todo, de um brigando com o outro, de humanidade perdida, nasce o Allan Kardec. Nessa época que estava, de um lado, a beatitude do clero, de outro, a negação da ciência, falando eu sou certo, eu sou certo, eu sou certo, eu sou certo. Diante desse contexto todo, nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivail. Como eu não falo francês, não sei se é Rivail ou Rivail, me perdoe pela pronúncia, tá? Então ele nasceu em Lyon, em 3 de outubro de 1804. Seu desencarne em 31 de 3 de 1869. O que a gente conhece da vida do Hippolyte Léon Denisard Rivail, que depois veio a assumir o pseudônimo de Allan Kardec? A gente conhece que ele foi um influente educador, mas não entende o que é essa educação que ele fez na França, é isso que eu quero trazer um pouco. Que ele era um homem da ciência, que era um estudo, ele fazia estudos científicos, que ele era discípulo de Pestalozzi, estudou com Pestalozzi, mas a gente não sabe a influência do Pestalozzi na vida dele, então é isso que eu também quero esclarecer, e que se notabilizou como Allan Kardec, aquele que foi o precursor da doutrina dos espíritos. Normalmente é isso que a gente conhece. A gente assistiu o filme, quem assistiu o filme tem alguns insights, mas o filme não traz um pouco da vida anterior, não traz a vida do Hippolyte, só traz a vida do Allan Kardec. E eu quero mostrar um pouco como o jugo suave e o fardo, o peso do fardo não abalaram esse homem. O peso do fardo não abalou esse homem porque ele entendeu o jugo suave.
Kardec, que a gente conhece pelas 5 obras, ele tem, como eu falei, muitas outras obras, 23 obras, e ele foi preparado durante a sua vida para isso, cumprindo a sua missão. Primeiro, Allan Kardec teve o avô guilhotinado. Provavelmente na época da Revolução Francesa, como eu falei, em 1789, aquelas perseguições, perdeu o avô. O pai dele, quando ele tinha 3 anos de idade, foi lutar nas guerras napoleônicas. Mais ou menos em 1800 e pouquinho, 1801, 1802, foi lutar nas guerras napoleônicas. Não voltou. Com 3 anos o Kardec perdeu o pai. Foi criado pela mãe e pela avó dele. Ou seja, ele não tinha uma referência masculina na época, né? Pensa assim, vamos voltar lá para 1800, nós temos o homem como o regulador das coisas, o homem como trabalhador, provedor, todo esse tipo de coisa. Hoje é diferente, a gente já tem os papéis equilibrados, todos como os responsáveis, mas em 1800 o homem era o provedor, era o que fazia tudo. E então Kardec não teve essa relação tão forte como a figura masculina. A mãe e a avó do Kardec, né, como eu falei, ele nasceu em Lyon. Elas foram morar numa cidadezinha lá para o interior da França, uma espécie de um sítiozinho, numa cidade próxima à Áustria. Mas, como aqueles povos sempre viviam em guerra, como eu falei, era um senhor feudal invadindo a terra do outro, era um país invadindo a terra do outro porque queria uma coisa ou outra, numa guerrinha ali, que a gente passa desconhecida por nós da humanidade, a cidade em que eles viviam foi invadida pelos austríacos. E aí, com medo de qualquer coisa que pudesse acontecer com a família, a mãe e a avó do Hippolyte decidiram enviar o menino em tenra idade para estudar no Instituto Pestalozzi, na Suíça, lá em Yverdon. Elas venderam o sítiozinho, ficaram com um pouquinho da grana, trabalhando para poder se sustentar, e pagaram o estudo para ele ir lá estudar com o Pestalozzi em Yverdon. O que era o Instituto Pestalozzi em Yverdon? Pestalozzi, a educação, como que era da época? Decore. Até a pausa, até a vírgula. Você tem que falar as coisas ipsis literis como eu estou mandando, o professor está mandando. Se não fizer isso, varinha de marmelo, no lombo, na mão. Né? Então, era uma educação repressora. O Pestalozzi fala, não, a gente tem que descobrir e identificar o dom das nossas crianças, aquilo que a criança gosta para fazê-la ter interesse pelo estudo. Ele gosta de números? Vamos mostrar o quanto a matemática é importante, vamos fazê-lo estudar a matemática e, através da matemática, vamos colocar conceitos de história, geografia, filosofia e etc. A base do Instituto Pestalozzi, da educação pestalozziana, era o amor ao eterno fundamento da educação. Tem algo a ver com a doutrina espírita? Tem algo a ver com a doutrina cristã? A base do ensino era o amor. E não era aquele ensino, faça isso, estude assim, decore as coisas. Por quê? Porque eu estou mandando. Então, Pestalozzi trouxe para toda a Europa um novo tipo de ensino. Alguns, como que eu vou chamar assim? Algumas pessoas de posse gostaram daquilo que o Pestalozzi estava fazendo, e um grande senhor de muitas posses doou esse castelo em Yverdon para que o Pestalozzi montasse lá o instituto. E iam pessoas de toda a Europa para estudar lá com base nessa filosofia do amor. E foi para lá o pequeno Hippolyte, em tenra idade, como eu falei. E o Hippolyte, Leon Denis Arrivai, era um aluno fora da curva. Extremamente dedicado, aprendeu a falar 7 idiomas. Aos 15 anos de idade, ele se tornou um instrutor do próprio Instituto Pestalozzi. Quando o professor faltava ou não conseguia chegar para dar aula, quem que era o professor substituto de qualquer matéria? Hippolyte. Quando o Pestalozzi tinha que se ausentar do castelo para fazer qualquer coisa, quem que cuidava da bagaça toda? Hippolyte, jovenzinho. Aprendeu medicina, aprendeu administração, aprendeu contabilidade, fora todos os idiomas.
filosofia, matemática, história, geografia, ele estudava, conhecia de tudo, adquiria muito conhecimento, porque ele sabia que é com conhecimento que eu posso fazer alguma coisa para minha mãe, para minha avó, que me deram esta oportunidade única. Então ele não reclamou de ficar longe da mamãe, não reclamou, né, de carregar o fardo pesado, de não conhecer direito o papai, de não ter vovô, de estar longe de mamãe e vovó, e de ficar isolado num internato só estudando. Ele não reclamou. Ele entendeu que o jugo é suave, porque essa era a missão dele. Quando ele havia encerrado os estudos, lá em Yverdon, ele voltou para Paris, voltou para a França e fundou uma instituição de ensino. Antes de fundar a instituição de ensino, ele tinha lá um dinheirinho, ficou sócio de um tio dele, o tio dele investiu nos negócios errados e perdeu tudo. Ou seja, o Kardec, aquele pouco dinheirinho que ele conseguiu guardar, foi lá, entrou no negócio e perdeu tudo. Foi a bancarrota, falência total. O que ele fez? Como falava vários idiomas, começou a traduzir obras do alemão, do italiano, do próprio latim para o francês. E com isso ele voltou a ganhar dinheiro. Ele começou a escrever obras de educação, obras que foram colocadas em todo o ensino da França. E com isso ele voltou a ganhar dinheiro. Tornou-se um eminente educador, um professor, um coordenador, um diretor de escolas, um escritor de livros da educação francesa. Com isso ele começou a se notabilizar e ser uma referência no ensino francês. Em 1832, então, quando ele estava com 27 anos, ele se casou com Amélie Gabrielle Boudet, ela mais velha do que ele, algo que já não era tão comum para a época. Um homem mais novo casar com uma mulher mais velha. E outra coisa fora da curva é que a Amélie, mesmo tendo vindo de uma família até de posses, ela não era como as mulheres da época, que era o bibelozinho, né? As mulheres da época, vamos dizer, não trabalhavam, como eu falei, elas eram as donas de casa, e vamos dizer, nem dona de casa que lava louça, porque tinha empregada que lavava louça, né? Então elas não tinham muita função social, o homem nem permitia que tivesse isso. Mas a Amélie era diferente. A Amélie trabalhava, ela bordava, ela fazia coisas para a sociedade, então já era uma mulher fora da curva, né? Ela, embora fosse de família abastada, ela se dedicava ao trabalho. Outro fato que as pessoas não conhecem da vida do Kardec é que Kardec teve uma filha, chamada Louise. A gente não encontra na bibliografia se era uma filha natural, se foi uma filha adotiva ou uma filha de criação. Então, adotiva, que eu posso ir lá no orfanato adotar, de criação é aquela que, puxa, aquela amiga nossa não tem posses, então a gente pega. Então não se sabe se era uma filha natural ou não de Kardec. Mas a pequena Louise, aos 12 anos, desencarnou. Então olha de novo a cruz, o peso que Hippolyte está carregando. Foi morar fora, fica longe da família, sem referência paterna, teve no Pestalozzi um instrutor com uma referência paterna mais próxima que ele pôde ter, voltou para Paris, falência, se dedicou ao trabalho de novo, encontrou uma mulher, casou, tinha uma filha, perdeu a filha. Está fácil a vida dele? E a gente reclama do calor? Ai, meu fardo é o calor. Ah, para com isso, meu fardo é ter que ir para cá fazer macarrão. Começa a perceber o quanto a gente reclama inutilmente da vida e como o jugo é suave, tá? Então isso é muito importante a gente perceber. Por isso eu estou trazendo a história do Kardec, para a gente dar valor a tudo aquilo que ele fez por nós. Aí, o professor Rival, então, estava lá, né, na vida dele, tocando as obras, participava de várias sociedades científicas lá na França, em Paris. Mas um dia ele ficou sabendo do fenômeno das mesas girantes ou mesas falantes, das batidas. Só que ele era um homem da ciência. Ele falou, isso deve ser embuste, isso deve ser mentira. E aí ele foi lá na casa dos amigos para falar, viu, qual é que é dessa sacanagem aí? Qual é que é dessa brincadeira boba aí? Ele foi lá para perceber isso aí. O que está acontecendo com esse fenômeno das mesas girantes? E por que ele queria entender esse fenômeno das mesas girantes? Porque nessa época na França, foi a época onde viveram os grandes ilusionistas.
Aqueles, o que hoje a gente chama de mágico, eram chamados de ilusionistas. Aqueles caras que se acorrentavam, jogavam dentro de um cofre, jogavam no tanque d'água e aí eles saíam em outro lugar. Então acontecia isso. Nessa época estava começando a fotografia lá, o parque do cinema, então através de jogo de espelho, jogo de luzes, faziam aparecer um suposto espírito no palco e conversar com as pessoas, e todo mundo ficava extasiado, né? Então hoje a gente com a tecnologia consegue fazer hologramas, todo esse tipo de coisa, mas na época, 220 anos atrás, nossa, tudo isso era difícil para a nossa compreensão. Então Kardec, como homem da ciência, foi lá. Essa coisa das mesas que falam, das mesas que batem, das mesas que dão respostas, deve ser em embuste. Eu vou lá para comprovar isso. Indo lá para comprovar, ele percebeu as batidas, estudou, viu, cara, peraí, não tem um fiozinho aqui, não tem uma cordinha aqui, não tem ninguém atrás do armário lá batendo, não tem isso, não tem aquilo. De onde vem essas respostas? De onde vem essas batidas? De onde vem essas comunicações? E aí, fazendo perguntas, através de um código que fez com a batida, descobriu-se que todas essas respostas que vinham eram o quê? Respostas inteligentes. Mas a mesa é um ser material, mas é um ser material que não tem vida, não tem consciência, não tem inteligência. Então, de onde vêm essas respostas? Vieram as batidas, que as respostas: somos pessoas como vocês que já partiram. Somos seres humanos como vocês que estamos vivendo uma vida espiritual. E através dessas respostas, começou com batida. Então imagina só como era difícil. Uma batida letra A, 2 batidas letra B, 3 batidas letra C. Imagina só para falar tudo bem quanto tempo que ficava, né, para fazer isso aí. Então Kardec foi estudar isso, percebeu que haviam respostas inteligentes por trás dessas batidas, dos fenômenos das mesas, não era meramente uma brincadeira de salão, né? uma curtição da sociedade, e aí ele começou a estudar isso aí. Quando ele começou a estudar isso aí, em meados de 1854, o lançamento do Livro dos Espíritos foi em 57, ele ficou 3 anos estudando para lançar o Livro dos Espíritos. E como que ele estudava, né? Todo esse período, além de todas as atribuições que ele tinha como educador, essas coisas, sustentar a casa dele, ele falou: gente, vou dar um basta, tem alguma coisa muito importante acontecendo aqui, e agora eu tenho que me dedicar a esse estudo. Ele parou com tudo, ele parou com as obras, parou com as traduções, parou de ser professor, parou de ser educador e foi se dedicar à doutrina durante 3 anos. Quando ele lançou a obra, o Livro dos Espíritos, ele falou: peraí, o Hippolyte Léon Denis Arrival tem várias obras excelentes para a educação francesa. Se eu lançar um outro conteúdo com o mesmo nome, talvez as pessoas confundam uma coisa com a outra. Talvez a outra obra se perca por conta desta. Então, por conta disso, ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec, que, segundo o espírito Zéfiro, ele foi um druida, né? Viveu em outra vida com esse nome de Allan Kardec, e aí ele adotou esse nome para as obras espíritas. Então, muito da troca do nome foi para não perder a influência das obras autorais que ele tinha no ensino da educação da França como educador, e para uma nova ciência, um novo estudo, ele trabalhar com outro nome. E a troca, pseudônimos, nomes, era algo muito comum na época. Fernando Pessoa, por exemplo, tinha vários pseudônimos, assinou obras com vários nomes. Shakespeare tinha obra com vários nomes, então era algo comum da época. Mas, até então, a vida do Hippolyte aqui, que eu trouxe para vocês, conheciam as dificuldades pelas quais ele passou? Não? E a gente continua reclamando dos nossos probleminhas? Então, é aí que a gente tem que começar a entender. O jugo é suave e o fardo é leve. Quando eu acredito na minha missão, quando eu sei aquilo que eu tenho que fazer, eu vou em frente. Retidão, abnegação, força de vontade, fé e esperança. Aí vocês falam: eu não sei qual é a minha missão. Sabe sim, você só não quer encarar. Do que você está fugindo? Faz essa autorreflexão. Quais são meus medos? Quais são as minhas crenças? O que está me limitando? Ele foi lá, foi superando
Tudo bem, ele é um missionário de uma marca maior. A gente tem pequenas missões de grão de areia. Ele era a onda do mar, nós somos grãos de areia. Mas a gente tem missão a cumprir. Então a gente tem que parar um pouco de reclamar, porque tem situações difíceis. Aí, este cidadão aqui, chamado agora Allan Kardec, parou com tudo, parou de estudar, parou de escrever as obras, parou de ganhar dinheiro para trazer toda essa doutrina para nós. Para a gente poder estudar, para a gente poder aprender. E aí a gente fala, não gosta de ler? Para, gente. Nós temos que ler, nós temos que estudar, temos que participar de cursos, temos que assistir, seja lá o vídeo do YouTube, o podcast que é audição, para a gente dar valor a tudo aquilo que ele trouxe para nós. E aí, para a gente ter uma noção do trabalho do Kardec, quem assistiu o filme também, o que a gente via? Ele numa escrivaninha, numa mesa cheia de pilhas de papel para fazer a codificação. Imagina que a gente está lá em 1857, 1854, 55, 56, 57. Kardec, como que foi feita a doutrina espírita, gente? O Kardec recebeu ali o espírito de verdade e começou a escrever, psicografar a bagaça toda? Não. Vinha a comunicação, o controle universal dos ensinamentos espíritas. O que isso significa? Que vamos dizer, se um médium psicografou e trouxe uma mensagem, é verdade absoluta? Não. Essa verdade, aí a gente aplica a ciência da doutrina espírita. Para que uma comunicação seja verdadeira, ela tem que vir mensagens de vários médiuns, através de vários espíritos, em vários pontos, centros, países, cidades, para ser verdade. Se alguém falar, o mundo vai acabar em 2030, vocês vão acreditar? Não, mas se vier em vários pontos que em 2030, primeiro que a espiritualidade não vai trazer nada de data, né? Está lá no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, que eles não vão dar data para nós. Mas vamos dizer, se trouxerem e falar, vai acontecer uma calamidade, etc., e alguém veio falar, não, é só uma mensagem, peraí, não passa no controle universal dos ensinamentos espíritas. Quando vem várias mensagens através de vários médiuns em vários pontos diferentes, aí a gente pega, une, nossa, várias mensagens falando a mesma coisa. Isso é a ciência espírita. E quando a gente compreende a ciência espírita, isso entra na codificação. Foi isso que Kardec fez. Recebia obra da Rússia, obra da Argélia, obra da Austrália, obra do Chile, recebia comunicações de todos os cantos do mundo. Aquelas cartas que imaginem, aquelas cartas... Acho que não existia caderno de caligrafia na época, né? Daquelas letras todas rebuscadas, difíceis de interpretar. Ele tinha que interpretar, vinha do russo, tinha que traduzir do russo, vinha do alemão, tinha que traduzir do alemão. Aí, puxa, essa mensagem fala de fluido cósmico, essa mensagem fala de moral, essa aqui fala de duelo, essa aqui fala de violência, essa aqui fala da cólera. Mas é a cólera doença ou é a cólera ira? Kardec tinha que catalogar toda essa bagaça, traduzir, catalogar e aí compor o texto da doutrina espírita. Esse era o trabalho dele. Tá fácil? Ah, não sei se vocês sabem, em 1850 não existia computador. Vocês sabiam disso? Em 1850 não tinha computador. Se hoje com o computador a gente já não consegue fazer isso, imagina ele. Tudo em papel, tudo anotado. Então olha a dificuldade. E a gente fala, e é difícil? Não, não tem difícil, a gente tem que se dedicar. Para ver ainda mais dificuldade. Não está fácil a vida do Kardec, mas mais difícil ainda. Um monte de gente falando que Kardec estava louco. Que Hippolyte tinha pirado na batatinha. Então, tinha muitos detratores. A igreja, os sacerdotes da igreja, que até então tomava conta ainda de toda a Europa, né? A igreja ainda tinha muita força, falava, viu, como é que pode isso aí, alguém falar que se comunica com espíritos, com pessoa que já morreu? A igreja não aceitava isso. E padres em praça pública, arcebispos em praça pública, falavam mal do Kardec e dos espíritas. Espíritas começaram a ser perseguidos, perdiam o emprego por serem espíritas. Vocês são adeptos daquela doutrina, daquele cara que enlouqueceu. Ele ficou louco porque não dá para falar com espíritos. Então tinha muitos detratores. Os cientistas, eu falei para vocês, Kardec era um homem da ciência.
Kardec participava de várias sociedades científicas. Os amigos, então, também cientistas falavam, Hippolyte enlouqueceu. Não dá para acreditar em mais nada do que ele falou. Então, até os amigos deixaram de lado. Os escritores e jornalistas, frequentemente, quem já leu aqui ou estudou alguma coisa da Revista Espírita, você vai ver que direto jornais eles tratavam Kardec, falando também que ele era maluco, que era louco, que os espíritas eram loucos. Escreviam livros falando mal de Kardec. Se hoje escrever um livro e publicar não é fácil, imagina na época. Escrevia um livro falando dele. E ele sempre, com muita polidez, respondia a todos com benevolência, bondade. Podem falar de mim. Eu não vou falar, me digam que sou louco, não tem problema com isso. Mas se vocês estão falando mal da doutrina espírita, qual é o ponto que vocês estão falando mal, que eu vou mostrar que isso aqui é uma verdade? E aí ele começava a trabalhar as pessoas, ensinar as pessoas como educador. E aí, como eu falei, o Kardec tem 22 obras fundamentais. A gente conhece os 5 livros da codificação. Mas Kardec fez um catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita. Não são só os livros da codificação. Tem livros do Flammarion, de Leon Denis, são livros básicos para a gente ter uma biblioteca espírita. Kardec tem lá, vocês procurarem, tem quais são as obras importantes para a gente conhecer. E Kardec, além das 5 obras básicas, né, que a gente conhece, tem o livro que é o Espiritismo, que eu falei no começo, o Espiritismo em sua mais simples expressão, resumo das leis dos fenômenos, materialização, psicografia e tudo mais, Caráter da Revelação, Viagem Espírita. Então tem muito trabalho que ele fez. Para a gente falar que eu não quero ler, não gosto de ler, não gosto de estudar, não gosto de conhecer. Gente, a vida dele não pode ter sido em vão. Né? Toda a Revista Espírita, fora todas as sessões da Sociedade Espírita de Paris, que desde 57 até o desencarne dele, em 1869, sessões frequentes. Então, se as casas espíritas fazem sessões e quem é trabalhador da casa não consegue estar em todos os trabalhos da casa, ele estava em todos da Sociedade Espírita de Paris. Trabalhos de esclarecimento de espírito ou desobsessão, trabalhos de estudos científicos, trabalhos de responder às cartas dos correspondentes da Revista Espírita. Kardec não parava. E aí, como ele não parava, a gente tem que entender todas as... Ele era um espírito de alto espírito, sim, mas estava aqui encarnado. E as mazelas humanas também tomavam conta dele. E Kardec teve que sobrepujar essas mazelas. Por exemplo, Kardec tinha crenças científicas. Na época, ele era um homem da ciência. Ele era adepto de uma ciência chamada frenologia, da qual ele acreditava. O que ele dizia a frenologia? Conforme o tamanho da sua cabeça, a capacidade do crânio, você deve ser mais inteligente ou menos inteligente. Hoje a gente sabe que é uma pseudociência, é falso, mas ele era um homem que estava estudando isso. Quando veio a doutrina espírita, ele veio falar, cara, isso é mentira. Na época, lá em 1800, então vamos nos reportar lá, em 1800, acreditava-se que sim, os negros, nós da África, nós aqui na América do Sul, indígenas, aborígenes, a gente era menos avançado do que os homens da Europa. Era isso que se acreditava na Europa. Não é que ele era racista, não, mas acreditava-se que, lá é país que nem começou. A gente tem aqui 10 mil, 15 mil anos aqui só de história da Europa, né? Então, eles são menos avançados do que a gente. Acreditavam nisso. Quando vem a doutrina, ele teve que abrir mão das crenças dele. De tudo aquilo que ele acreditou toda a vida. E a gente fala que é difícil superar as crenças. Para com isso, gente. Kardec teve vários problemas de saúde que ele mal dormia 2, 3 horas por noite, para se dedicar à codificação, se dedicar aos estudos. E a gente fala, precisa dormir no mínimo 10 horas. Pô, gente, olha o estágio que a gente está. Kardec passou por dificuldades financeiras. Os detratores do Espiritismo falaram que ele era o homem mais rico da Europa. E ele passava por dificuldades financeiras. Sabe por quê? Ele parou de trabalhar para se dedicar à doutrina. Quem assistiu o filme vai lembrar que a Amélie estava dando aula particular para algumas crianças na sala deles. Ela que passou a sustentar a casa. Então olha outra crença superando. O homem provedor da casa. Não, agora a mulher virou a provedora para que ele cumprisse a missão. Então olha só a dificuldade. Ele não tinha tempo para ele, para a família. Ele respondia todas as cartas
E não respondia com emoji, não, joinha. Ele respondia de punho todas as cartas que chegavam para a Sociedade Espírita de Paris. Tanto é que o espírito do Dr. Demeire, que era conviveu com Kardec, desencarnou, era um médico, aí o espírito do Dr. Demeire falou: Kardec, segura a onda, senão você não vai cumprir tua missão. E aí Kardec começou a ter uma vida um pouco mais equilibrada. Kardec fazia viagens de instrução, ele tirava um período de recesso e ia viajar lá, saía de Paris, ia para Lyon, Bordeaux, outras cidades da França, Bélgica, alguns lugares mais próximos. E a viagem não era pegar um carro que anda na Castela a 100 por hora, era viagem de carruagem. No frio, no calor, cavalo, quebra-roda de madeira, todo aquele tipo de coisa. Ele fazia viagens por todos esses lugares para levar instrução espírita para as pessoas. Sofria ataques pessoais e mesmo assim mantinha o equilíbrio interno dele. A paz, a perseverança, a boa vontade. Foi fácil a vida dele? Não, não foi fácil. E a gente tem que estudar a doutrina espírita para fazer valer tudo isso que Kardec nos trouxe. E mais, gente, para poder chegar aqui, fazer um fechamento. O Espiritismo para Kardec, nós o temos aqui no Brasil como uma religião. Para Kardec, o Espiritismo não era uma religião, era uma doutrina filosófica, moral, não religião, moral. E por que ele falava moral? Para que trouxesse adeptos de várias religiões. Então, dentro da sociedade espírita, entravam judeus, muçulmanos, islamitas, budistas, católicos, inclusive na biblioteca para se fundar, nas obras para se fundar uma biblioteca espírita, tem um livro chamado Cartas de um Católico ao Espiritismo, algo mais ou menos desse título, onde um católico que falou que encontrou mais fé ainda na doutrina católica estudando a doutrina espírita, porque algumas coisas que a doutrina católica não explicava para ele, ele conseguiu entender com a doutrina espírita. Então é por isso que Kardec falava que é uma doutrina filosófica moral, para o ser humano evoluir, seja pela religião que ele escolher, ou até mesmo se ele não escolher religião nenhuma. Porque o homem não precisa ter uma religião, ao homem basta fazer aquilo que Cristo nos ensinou, amar ao próximo e a Deus como a si mesmo. Simples assim, era isso que Kardec falava. Então ele trouxe a mensagem da moral autônoma. Você tem um livre-arbítrio, você pode escolher o seu caminho. Nós estamos dando, através do Evangelho, através das lições, através das religiões, através dos ensinamentos de Cristo, de Buda, de Krishna, de tantos profetas que passaram pela Terra, nós estamos dando a linha de conduta, mas você tem o livre-arbítrio para seguir ou não. E aí vem as consequências da lei de causa e efeito. E trouxe para nós o controle universal dos ensinamentos espíritas. Uma mensagem espírita só pode ser levada em consideração se passar pela nossa racionalidade, se ela fizer sentido para a razão humana e se a mensagem foi trazida por vários médiuns através de vários espíritos em vários locais. Ou seja, isso é importante para a gente compreender a doutrina espírita. E mais ainda, gente, às vezes nós falamos que nós somos kardecistas. Se Kardec viesse aqui e se materializasse, ele ia falar assim: não digam que vocês são kardecistas, a doutrina não é minha, a doutrina é dos espíritos. A doutrina é espírita ou espiritualista. Vocês falam kardecista por quê? Porque a gente quer se separar do candomblé e da umbanda? Não seria algo de arrogância? Cada vez que perguntam para a gente, você é kardecista? Mesa branca? Por quê? Não, fala, gente, deixa eu te explicar. Qual a diferença de umbanda, do candomblé e da doutrina espírita? Umbanda e candomblé são doutrinas espiritualistas. Doutrina espírita é outra coisa. Mas isso é um tema para uma outra oportunidade, ou para que vocês busquem a moral autônoma para entender isso, certo? Então, a ideia era o quê? Esse cidadão aqui, o que nós temos que fazer? Manifestar a nossa gratidão a ele. E como que a gente manifesta a nossa gratidão? Levando a mensagem espírita de caridade, fraternidade, amor e esperança para todo mundo, mas principalmente de auxiliar o próximo, de nos tornarmos caridosos, tolerantes, pacientes, como ele foi com todos os detratores, da gente levantar, mesmo diante de todas as dificuldades, a gente se levantar e seguir em frente,
Não está fácil, não, mas esse planeta aqui é de provas e expiações. Por quê? Porque com a pluralidade das existências que ele nos ensinou, a gente sabe que a gente fez bobagem no passado, e causa e efeito agora, eu tenho que seguir. Ah, mas eu não tenho força? Tem sim. Sabe por quê? Porque o jugo é suave. E a palavra do Cristo é amorosidade, hoje, agora e sempre. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então que a gente tenha sempre isso em mente e que nesse domingo a gente possa refletir um pouco mais sobre isso, conhecendo a história do Hippolyte Léon Denis Rivail e Allan Kardec, a gente possa, como ele, superar as adversidades para cumprir nossa missão, mesmo que de grão de areia, para tornar essa humanidade cada vez melhor. Agradeço a todos, possamos voltar às nossas casas em paz, equilíbrio e harmonia. Que assim seja. Belíssima palestra que nós convidamos a todos aqui para fazer os nossos além de fazer o passo coletivo, nós fazemos também as nossas vibrações. Então eu queria convidar também a nossa colega aqui para depois fazer os passinhos para eles fazerem o passo coletivo. Bom dia a todos. Passe um ato de amor para que possamos tirar o máximo proveito dessa experiência. Vamos fechar nossos olhos e tentar entrar em contato com a espiritualidade. Pensemos em Jesus. Agora, agradecidos por termos recebido essas energias, vamos tentar levá-las para fora do ambiente desta sala. Vibremos pela nossa casa Bezerra de Menezes, por todos que aqui trabalham, voluntários, todos que aqui frequentam, pelo educandário, todas as famílias assistidas, crianças que frequentam, todos os professores, voluntários. Vibremos pelos nossos lares, visualizemos o nosso lar envolto com essas energias do bem, para que elas possam chegar a todos os cômodos. Visualizemos essas energias do bem em cada cômodo da nossa casa, para que elas possam atingir a todos que ali residam. Todos os nossos familiares, todas as pessoas, animais que ali residem. Vamos passar cômodo a cômodo levando essas energias. Vibremos também pelo nosso local de trabalho, o estudo. Visualizemos todos os nossos colegas, pessoas com as quais convivemos nesse ambiente. Vibremos agora pelos nossos vizinhos, pela nosso bairro, nossa comunidade na qual vivemos, pela nossa cidade, Sorocaba, pelos nossos dirigentes. Vibremos pelo nosso país, Brasil, e todos os nossos políticos e administradores, que eles tenham discernimento em suas ações. E vibremos pelo nosso planeta. Visualizemos o nosso planeta envolto nessas energias do bem, para que elas possam chegar a todos aqueles que mais necessitam. Pessoas passando por todo tipo de dificuldade, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Pessoas passando por situações de fome, ausência de recursos, desemprego. Pessoas passando por situações de doenças, enfermidades, em hospitais, buscando a cura. Pessoas que tentam abreviar a vida. Pessoas abandonadas nas ruas. Crianças em orfanatos, idosos em asilos. Pessoas
com todo tipo de dependência química, seja álcool, drogas, pessoas passando por situações de guerra ou conflito, que todos possam receber tudo aquilo que mais necessitam nesse momento para o seu desenvolvimento e para a sua evolução. E agora vamos pedir também por nós mesmos, para que nós, nesse momento, possamos receber tudo aquilo que mais necessitamos para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. E concluindo, né, esse domingo maravilhoso, primeiramente agradecendo a Deus por termos tido a oportunidade de estarmos aqui, de ouvirmos boas palavras, de a gente poder entender que realmente o nosso jugo é leve. É só a gente ter um pouco de vontade e a gente caminhar seguindo as palavras de Deus, de Jesus, e a gente vai alcançar realmente ao que a gente deseja, que seria a felicidade plena. Agradeço a todos que tenham um bom domingo e gostaria de convidá-los, aqueles que desejarem, ao passe individual. Aí a gente vai estar aqui chamando de 5 em 5 e daí